Livro Mães Intercessoras, capítulo 7. Deus está procurando mães que ousem colocar o ninho dos seus filhos nas alturas, longe dos predadores. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como a águia. Deus renova a nossa mocidade como a águia. A águia é uma pedagoga de Deus que nos ensina muitas lições preciosas. A lição mais importante que a águia nos ensina é como ela trata os seus filhotes. Vejamos 5 lições vitais que podemos aprender com a águia. Primeiro, proteção. A águia coloca o ninho dos seus filhotes no alto dos rochedos, nos penhascos elevados, bem longe dos predadores. A proteção dos filhotes é uma das providências mais importantes na vida da águia. Ela não constrói o ninho em lugares vulneráveis. Ela não deixa os filhotes expostos às feras. Ela os cerca com cuidado, construindo o ninho deles em lugares seguros. Uma das maiores tragédias da sociedade atual é que os pais não se preocupam em colocar o ninho dos seus filhos em lugares seguros. Muitos pais são como Ló. Buscam mais o sucesso dos filhos do que a salvação deles. Estão mais preocupados com as riquezas do que com a proteção dos filhos. Ló escolheu as campinas do Jordão. Foi armando as suas tendas para as bandas de Sodoma e Gomorra. Ele levou a sua família para o meio de uma cidade corrupta e promíscua. Ele construiu sua fortuna para o fogo. Ele perdeu tudo o que cobiçou. Ele não protegeu as suas filhas, nem colocou o ninho delas em lugar seguro. A família de Ló sofreu as terríveis consequências de sua escolha. Sua mulher tornou-se uma estátua de sal. Seus genros foram destruídos com a cidade, e ele tornou-se pai dos seus netos, avô de seus próprios filhos. Sua cidade cobriu-se de cinzas, seus bens foram devorados pelo fogo. Sua mulher tornou-se um monumento do materialismo cego. Sua descendência, uma geração que se apartou de Deus. Tudo isso porque Ló não cuidou de suas filhas, mas construiu o ninho delas no coração de Sodoma e Gomorra. A Bíblia registra a história de um homem extraordinário. Foi um grande poeta, um extraordinário compositor, um músico de qualidades superlativas, um pastor de ovelhas exemplar, um guerreiro destemido, um soldado audacioso, um líder carismático, um rei de personalidade prismática, de mente peregrina e piedade destacada. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Ele era um homem valente, destemido e também humilde. Enfrentou um urso, matou um leão, venceu um gigante, triunfou sobre os exércitos inimigos, conquistou terras, tornou-se famoso e edificou um reino. Mas Davi não construiu o ninho dos seus filhos em lugares altos. Ao contrário, edificou o ninho deles perto dos predadores. É possível que você seja uma pessoa rica, famosa e de sucesso, mas a questão principal é: onde você está edificando o ninho dos seus filhos? Que princípios de vida você está ensinando para os seus filhos? Quais são os valores que você está passando para os seus filhos? Onde os seus filhos andam? Com quem eles andam? Quem são os conselheiros dos seus filhos? Quem frequenta a sua casa com os seus filhos? O que os seus filhos fazem? A que horas eles chegam em casa? Não adianta você vencer na vida e perder os seus filhos. Não adianta ser rico e não ter tempo para cuidar dos seus filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos seus filhos. Davi era um nepotista. Seus filhos ocupavam o primeiro escalão do seu governo. Mas Davi não tinha tempo para os seus filhos. Ele não conversava com os seus filhos. Ele dava ricos presentes a eles, mas sonegava-lhes sua presença. Nossos filhos não precisam de presentes, mas de presença. Eles não precisam de coisas, mas dos pais. A Bíblia nos fala de Eli, um homem que julgou o povo de Israel durante 40 anos. Ele era sacerdote e juiz. Ele tinha um magistral ministério. Ele viajava por todo o país. Ele ouvia muitas histórias. Ele resolvia muito problema. Ele dava muitos conselhos. Ele era procurado por todos para trazer uma palavra de orientação. Muitas famílias o buscavam, pedindo ajuda, orientação e aconselhamento. Eli tinha 2 filhos, Rofni e Finéias. Eles estavam crescendo dentro da casa de Deus, mas o pai estava muito ocupado. Ele não tinha tempo para os filhos. Ele vivia resolvendo os problemas dos outros. Ele vivia dando atenção aos filhos dos outros. E seus filhos estavam crescendo dentro da casa de Deus, mas sem um pai presente, sem apoio, sem disciplina e sem proteção.
Eli estava percorrendo a nação, resolvendo os problemas, aconselhando todo mundo, dando atenção às necessidades das pessoas, mas esqueceu-se dos seus filhos. Eles estavam dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas foram crescendo como filhos de Belial, filhos do diabo, jovens irreverentes, adúlteros e indisciplinados, porque o seu pai tinha tempo para todos, menos para os seus próprios filhos. Eli foi um sucesso fora dos portões e um fracasso dentro de casa. Um grande líder e um péssimo pai. Eli, para compensar a sua ausência, era complacente com os filhos. Não os disciplinava, não os corrigia. Ao contrário, tornava-se conivente com os seus pecados. O pecado dos filhos de Eli tornou-se tão grave que Deus os entregou à morte. Aquela família foi destruída e o opróbrio veio sobre eles, porque Eli não cuidou dos seus filhos. Davi, de igual forma, foi um pai complacente. Ele não disciplinava os seus filhos. Ele estava envolvido com muitas coisas e esqueceu-se de colocar o ninho dos seus filhos longe dos predadores. Aliás, tinha uma víbora dentro do ninho dos filhos do rei. Essa víbora, peçonhenta, chamava-se Jonadab. Esse jovem diabólico vivia dentro da casa do rei e tornou-se conselheiro do filho do rei. Jonadab destilou veneno letal no coração de Aminon, filho de Davi, levando-o à ruína. A loucura cometida por Aminon desaguou em tragédia para toda a casa de Davi. Preciso lhe perguntar: quem são os conselheiros dos seus filhos? Com quem eles andam? O que eles estão fazendo? Quem são os amigos dos seus filhos? Quem frequenta a sua casa com os seus filhos? Amnon, filho de Davi, nutriu no coração uma paixão doentia por sua irmã Tamar. Ele não conseguia se livrar do sentimento que o consumia. Sua mente estava aturdida. Ele não sabia que aquele fogo abrasador que ardia em seu peito era um sentimento ilícito e doentio. Ele passou um tempo convivendo com esse vulcão abafado em seu peito. Seu semblante estava triste, sua paixão sobrepujava a razão. Amnon, nesse processo adoecido emocional, cometeu 3 erros graves. Primeiro, ele abriu a guarda para se apaixonar pela pessoa errada. Ele deu espaço a um sentimento desnatural. Ele hospedou no coração o que sabia ser errado. Ele acariciou o que a sua consciência sabia ser condenado. Segundo, ele abriu-se com a pessoa errada. Um mau conselheiro é uma das maiores tragédias que pode acontecer ao ser humano. Aminon destranca as câmaras de horror do seu coração, deixa vazar o que estava represado dentro do seu peito e conta para Abinadab sobre a sua paixão secreta. Jonadab não era um amigo nem tinha credenciais para ser um conselheiro. Ele era uma víbora peçonhenta. Sua língua estava carregada de veneno mortífero. Sua boca era uma fonte de perdição. Seu conselho perverso pavimentou a estrada da perdição para Aminon, filho do rei. Abinadab abriu um caminho para Aminon satisfazer o seu desejo perverso. Disse-lhe: não se preocupe, vou ajudá-lo. Você vai ter o que deseja. Sua irmã Tamar será sua. Você vai possuí-la. Em breve ela estará nos seus braços. Você vai satisfazer os desejos do seu coração. Não se reprima, Abinadab prosseguiu com o seu insano e diabólico conselho. Finja-se de doente. Quando seu pai for visitá-lo, peça a ele que mande à sua casa Tamar. Quando ela for visitá-lo, peça-lhe para fazer um prato especial. Quando ela vier trazer o apetitoso cardápio, peça a todos para se retirarem. Quando você estiver sozinho com ela no quarto, agarre-a, subjugue-a, possua, e ela então será sua mulher. Terceiro, Aminon faz exatamente o que Jonadab mandou. Amnon tapou os ouvidos à voz da lei, à voz da consciência e à voz da retidão. Ele não apenas abrigou uma paixão doentia no coração, mas deu vazão ao seu sentimento irracional. Não apenas se abriu com a pessoa errada, mas fez tudo quanto ela mandou. Jonadab era uma víbora no ninho dos filhos do rei. Ele era um jovem dissimulado, um lobo, uma ameaça dentro da casa do rei. Aminon estuprou a sua irmã, para depois sentir náuseas por ela e rejeitá-la com profundo desdém e impiedade. Aminon era um jovem caprichoso, egoísta, que só pensava em si mesmo e na satisfação imediata dos seus desejos desgovernados. Tamar foi envergonhada, aviltada e desprezada. Aminon abusou dela e depois a descartou. Sua violenta paixão era um sentimento falso e espúrio. Tamar era apenas um objeto descartável do seu prazer e aventura. O opróbrio do abuso e da rejeição abriu feridas na alma de Tamar e provocou uma revolta irremediável em Absalão, seu irmão. Absalão passou a odiar Aminon, e Davi sabia disso, mas não tomou nenhuma providência para estancar o fluxo de tragédia
que desabava sobre a sua família. Absalão premeditou o assassinato do seu irmão e o consumou. Davi ficou irado e Absalão precisou fugir, buscando asilo fora dos limites de Israel. Por intercessão de Joabe, Absalão volta a Jerusalém, mas é proibido de ver a face do pai. Absalão manda um recado para o pai de que preferia a morte ao silêncio do pai. Davi, então, o recebe, mas não fala com ele. Absalão torna-se um poço de revolta contra o pai e sai do palácio para tramar uma conspiração contra o pai, para tomar-lhe o reino. Davi, já velho, precisa fugir para poupar a própria vida. Nessa empreitada em glória, Absalão morre e Davi chora. Mais tarde, Adonias quer tomar o reino de assalto, mas este é dado a Salomão. Salomão assume o trono e mata o seu irmão Adonias. Tem traição, estupro, assassinato, conspiração, derramamento de sangue e morte na casa de um homem de Deus. Isso porque tinha uma víbora no ninho dos filhos do rei. A família de Davi é um retumbante alerta de que as mães e os pais precisam ser como a águia, colocando o ninho dos seus filhos nos lugares altos, longe do predador. Segundo, exemplo. A águia tem outra atitude importante em relação aos filhotes, o exemplo. Quando os filhotes da águia já estão grandes, na hora de sair do ninho, ela começa a voar sobre a ninhada, mostrando a eles que é hora de sair para a vida. Ela ensina os filhotes como voar, ela ensina pelo exemplo. Você educa os seus filhos não apenas dando ordens ou traçando limites para eles. Você os educa, sobretudo, pelo exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. Muitas vezes, os filhos tornam-se rebeldes porque os pais falam uma coisa e vivem outra. A integridade e a coerência são o alicerce de uma educação familiar consistente. Os pais precisam viver o que ensinam. A vida dos pais não pode negar os seus ensinos. Os pais são como espelho, e o espelho, embora mudo, demonstra e revela a verdade. O preceito bíblico é claro: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. A maior riqueza que os pais podem deixar para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. O bom nome vale mais do que as riquezas. O caráter é mais precioso que o dinheiro. A honra vale mais do que a riqueza. O exemplo é mais importante do que as palavras. Terceiro, disciplina. Às vezes, os filhos rejeitam seguir o ensino e o exemplo dos pais. O que fazer? A águia nos ensina uma tremenda lição. Ela aplica a disciplina. Ela tira a penugem do ninho dos filhotes, deixando apenas as farpas, os espinhos e os gravetos pontiagudos. Ela não poupa os filhotes dos espinhos. Há momentos em que a única linguagem que os filhos entendem é a comunicação da disciplina. Pecam contra os filhos aqueles que os colocam numa estufa de superproteção. Prestam um desserviço aos filhos aqueles que colocam os seus filhos numa redoma de vidro. Filhos sem disciplina não amadurecem nem são preparados para a vida. Os bastardos é que vivem sem disciplina e não os filhos. Quem ama, disciplina. Quem ama, permite que os espinhos acicatem os filhos quando estes se recusam a ouvir a voz do exemplo. Há momentos em que os espinhos são mais necessários do que a penugem. Disciplina não é ausência de amor. Ao contrário, disciplina é evidência de um amor responsável. A Bíblia condena a atitude do sacerdote Eli, que amava mais os seus filhos do que a Deus. Eli tinha pelos seus filhos um amor profundo, mas não era um amor responsável. Eli, querendo poupá-los da disciplina, lançou-os na destruição. A Bíblia diz que Davi também nunca contrariou seu filho Adonias. Davi amava os seus filhos e era capaz de chorar profundamente diante da morte de Absalão, mas não foi capaz de discipliná-lo com firmeza e doçura. Devemos amar de tal forma os nossos filhos a ponto de discipliná-los. Quarto, discipulado. O que fazer quando os filhos não atendem à voz do exemplo e nem à voz da disciplina? A águia toma uma medida radical. Ela pega o filhote com suas possantes garras, arranca-o do ninho e o atira das alturas para o chão. O filhote, que nunca voou, cai desesperadoramente, dando cambalhotas no ar, achando que vai se esborrachar no chão. Quando o filhote está prestes a se arrebentar no chão, a águia o toma em suas asas e leva-o novamente para as alturas, e de lá o atira outra vez ao chão. Ela faz isso 1, 2, 3, 5, 10 vezes, até que os filhotes aprendam a voar sozinho. A lei da águia é: meu filhote tem que ser meu discípulo. Não há discipulado sem riscos, não há discipulado sem empurrar os filhos para a vida.
Não há discipulado sem treinamento. Ninguém aprende a nadar apenas com aulas teóricas. É preciso se atirar na água. Ninguém consegue ser um paraquedista se não saltar das alturas. A vida exige não apenas instrução, mas treinamento. Esta deve ser a grande bandeira das mães e dos pais, fazer de seus filhos seus discípulos, ou seja, conduzi-los aos pés do Senhor. Quinto, restauração. A águia tira os filhotes do ninho e os atira ao chão, não porque não os ama, mas porque essa é a pedagogia necessária para treiná-los para a vida. Contudo, a águia não apenas os lança no ar, mas também os ampara quando eles estão prestes a cair. Ela os segura antes da queda. Ela os restaura antes da ruína. A águia nos ensina que não devemos desistir dos nossos filhos. Devemos ter paciência com eles e jamais abrir mão da vida deles. Se seus filhos errarem, perdoa-os. Se eles fracassarem, restaure-os. A águia nos ensina a jamais desistir dos nossos filhos. Eles são herança de Deus, são filhos da promessa. Não geramos filhos para o cativeiro nem para a morte. Nossos filhos são de Deus e não podemos descansar até vê-los como coroas de glória nas mãos do Senhor. Não cesse de orar pelos seus filhos. Não descanse, nem dê a Deus descanso. Ainda que hoje seus filhos estejam longe do Senhor, vivendo fora do centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que é abominação aos olhos dele. Ainda que a restauração dos seus filhos pareça impossível, continue se colocando na brecha em favor deles. Nenhuma gota das suas lágrimas será desperdiçada. Deus é poderoso e pode transformar os seus filhos, tirando deles o coração de pedra e lhes dando um coração de carne. O que ao homem é possível para Deus. Não aceite passivamente a decretação da derrota da sua família. Não desista dos seus filhos. Os perdidos podem ser achados e os mortos podem reviver. Você ainda poderá celebrar a festa de restauração de seus filhos. Ore, haja e espere no Senhor.